Olá, irmãos e irmãs da Igreja Batista Chamar, graça e paz a todos. Nós estamos hoje, mais uma vez, numa transmissão online, aqui direto da nossa casa, da copa da minha casa, para juntos meditarmos acerca das Sagradas Escrituras, acerca das verdades eternas que o Senhor Jesus nos ensinou nas suas palavras. E nós queremos convidar você a estar conosco, você que recebeu o convite agora à tarde. Então nós queremos que você esteja conosco nesse tempo, que seja um tempo oportuno de estarmos juntos e meditarmos. Eu acho que muitas vezes a gente gasta tempo com muitas coisas e esse tempo aqui é um tempo oportuno, é um tempo importante de Deus na vida de cada um de nós. E eu digo a você que para mim é uma honra poder adentrar o seu lar, ficar um pouquinho na sua companhia, para que nós possamos estarmos nesse tempo um pouco juntos, pensando nas coisas eternas, pensando nas coisas que não são palpáveis, nem tangíveis, nem são visíveis aos nossos olhos, mas são coisas que nós devemos viver por elas. Então é com essa prontidão que eu convido a você de nós estarmos juntos nesse tempo. E para tanto eu quero pedir que você curve sua fronte e nós estaremos orando, pedindo que o Senhor esteja abençoando este momento. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, nós queremos te dar graças porque nós estamos diante de Ti, aqui na minha casa, e os Teus filhos, Senhor Deus, nos seus lares, talvez no local de trabalho, talvez na casa de alguém, talvez dentro de um carro, nós não sabemos. Mas eu sei que Tu estás ali com cada um deles. E eu te peço, Senhor, que esse momento seja um momento agradável, seja um momento, um tempo, Senhor Deus, de meditação, um tempo de reflexão nas verdades da Tua palavra. Pai, que o Senhor venha sobre nós, tenha as misericórdias de nós, repreenda tudo aquilo que não é Teu no nosso coração, Senhor. Tudo aquilo que está armazenado, que incomoda, tudo aquilo que nos separa de Ti. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos limpe de toda a maldade. Eu bendigo o Teu nome, Senhor Deus, por este momento. Peço a Tua graça e a Tua ajuda sobre nossas vidas, eu e meu marido que está ali, Senhor Deus, operando. Que o Senhor Deus esteja nos abençoando. Senhor Deus, toma esse momento e tudo o que acontecerá, que seja de fato para a glória do Teu nome. Amém. Hoje nós queremos trazer uma reflexão sobre a família, conforme nós falamos com vocês, e ela está lá no Evangelho de João. Evangelho que escreveu João no capítulo 2, versículo 1 ao 11. Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler só 3 versículos e você pode manter sua Bíblia aberta que a reflexão está baseada em João 2. Versículo 2. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Acabou o vinho e a mãe de Jesus disse: o vinho acabou. Agora observe o versículo de número 9. Então o dirigente da festa, que era o mestre de cerimônia, o mestre-sala, provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam, porque Jesus mandou encher as talhas de água. E aí ele transformou a água em vinho. Aí ele diz no versículo 10, todos costumam servir o primeiro vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Então nós queremos dar uma palavra para a família sobre esse texto, João 2, de 1 a 11, até o 12, que nós temos esse texto, uma pessoa importante, que é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus também foi convidada para esse casamento lá em Caná,
ela estava lá e ela diagnosticou a falta de vinho. E ela tem uma participação importante nesse milagre. E aí eu quero chamar essa conversa de princípios para um casamento feliz, para um casamento bem-sucedido, para um casamento estável, um casamento saudável. A gente encontra nesse texto alguns elementos que são princípios para esse casamento. Talvez seu casamento agora, nessa pandemia, tenha se dito muito que os cônjuges estão em crise, têm brigado, têm tido separações em decorrência do isolamento social, tem levado a muitos conflitos. Mas esses conflitos que emergiram agora, eles de fato são frutos de conflitos já anteriores, que não foram tratados, que não foram trabalhados pelo casal. Então, o casal tem que atentar para isso, porque esse texto aqui vai nos dizer alguns princípios e eu queria que você prestasse atenção. O primeiro princípio é que Jesus precisa estar no seu casamento. Você tem que convidar Jesus para o seu casamento. Não dá para você constituir uma família e o Senhor Jesus não ser um fundamento do seu casamento. Quando eu falo que Jesus é o fundamento, são as verdades que Jesus nos ensina e as coisas que ele praticou. É nessa perspectiva que eu estou dizendo a você. Então, o seu casamento precisa de Jesus. Veja que se Jesus não estivesse na casa daquele casal que faltou vinho, como é que seria? O casamento deles teria sido algo triste, lamentável, seria motivo de comentários, seria motivo de chacotas, de vizinhos, de parentes, dos convidados que estavam lá. Mas foi o contrário, o casamento deles teve sucesso, teve êxito, porque eles convidaram Jesus e Jesus fez a diferença. Então, primeiro princípio, o seu casamento precisa de Jesus. O meu casamento precisa de Jesus. O segundo princípio que eu quero falar com vocês, que é necessário fibra e coragem para enfrentar os ventos que vêm contra o casamento. Vem tempos difíceis no casamento. Vem uma enfermidade, vem a luta com o filho, vem uma questão financeira, vem um desacordo que aconteceu e isso botou em conflito, numa crise. Então, nesse momento, você tem que ter fibra e coragem para enfrentar essas situações que você não planejou, situações adversas que você não calculou que fosse acontecer. Então, no casamento bem-sucedido, o homem, a mulher, eles têm que ter fibra para lidar com essas coisas. Quando o casal tem uma crise, a primeira coisa que passa na cabeça de um dos cônjuges, o que é? Eu vou me separar. Outro dizer, a fulana. Outro dizer, eu não preciso estar casado com essa pessoa. E não é assim. Então você tem que ter fibra para se manter casado, para você cumprir a aliança que você fez com essa pessoa. Então é necessário fibra. A outra questão é necessidade de diagnosticar o problema com antecedência. A mãe de Jesus, ela observou, no versículo 3, que ela observou que o vinho acabou. Então ela percebeu isso. E ela foi até Jesus e disse para Jesus, olha, o vinho, eles não têm mais vinho, vai ficar uma situação chata aqui. Então assim, ela diagnosticou. E o casal também, ele tem que ter a capacidade de diagnosticar a dificuldade que eles estão tendo. Muitas vezes está tendo um problema grave ali, o marido não está percebendo, ou a mulher não está percebendo, ou ela está percebendo e ele não percebe, e ela, em vez de chegar nele e ponderar, quando chega, vai chegar já tardiamente e chega aos gritos, aos berros, chega com total falta de controle. Então, o casal tem que diagnosticar o problema. E aqui eu chamo a atenção dos homens numa questão. Homens, vocês têm do lado de vocês mulheres.
E a mulher, ela enxerga mais precisão as dificuldades do que você. Talvez você trabalhe, sua cabeça fique presa no trabalho, você quer mais descansar, você não percebe um filho que tá se desviando para um caminho difícil, você não percebe alguma dificuldade dentro de casa, até mesmo a frieza da sua esposa. Então, marido, dê ouvido, preste atenção no que a sua esposa ponderar. No versículo 3, quem percebeu que não tinha, aquele casamento estava com problema foi quem? Foi a mãe de Jesus, uma mulher. Não foi Jesus, não foram os discípulos, não foi o noivo, não foi o mestre Sala, foi uma mulher. Então, homens, dê ouvidos, dê vazão ao que a mulher ponderar com vocês, certo? O quarto princípio, é necessário levar o problema da família à pessoa certa. Muitas vezes, o casal está com essa dificuldade, o que o casal tem que fazer? Tem que conversar, tem que ponderar e levar a pessoa certa. No caso aqui, para mim, a pessoa certa é o Senhor Jesus. Tem que ir até Jesus. Foi o que Maria fez. Ela foi até Jesus e disse qual era a questão. Então, você pode levar também a dificuldade que você está enfrentando, aquela luta que você está passando, levar ao Senhor em oração. Ponderar ao Senhor. Mas se você tem uma liderança espiritual, procure essa liderança. Se você tem uma pessoa próxima a você, idônea, competente, uma pessoa habilitada, vá até essa pessoa, se abra, pondere, para que aquela situação seja resolvida, para que aquela dificuldade seja dirimida, seja sanada. Então, e o casal tem que agir nessa direção com humildade. Muitas vezes o pai do rapaz, do homem, ele pode dar um conselho, alguém da família, mas vai ser um conselho mais ligado à afetividade do sangue. Então é melhor você procurar um ponto neutro, mas leve aquela necessidade, aquela dificuldade ao Senhor em oração. Casal inteligente ora junto. Casal inteligente comunica junto. Casal inteligente, eles atentam para conversar as demandas. Se o casal troca tantas coisas, porque uma dificuldade ele não vai poder trocar. Tem que ter essa maturidade. Quinto, aguarde o tempo certo para Jesus agir. Você orou? Você buscou? Saiba, você entregou aquilo ao Senhor Jesus. Ele vai agir. Deus tem o tempo de agir. Ele vai estar agindo na sua vida, no seu casamento. Mas aguarde. Então, não deixe nesse tempo o nervoso, a ansiedade, a inquietação, tomar de conta do seu coração. Mas deixe a calma habitar no seu coração, a fé, a confiança. Não, eu entreguei isso a Jesus. E Jesus, no tempo dele, vai agir. Mas você também pode cooperar, tendo mais brandura, tendo mais tranquilidade, não se deixando levar pelas circunstâncias. A grande questão que eu vejo é que as pessoas se deixam levar muito pelo apavoramento. E não é bem assim. A sexta coisa que você pode pensar, e o texto fala que Jesus teve o tempo de agir, né? Ele agiu, ele foi diligente ali com o pedido da sua mãe, Maria. Outra coisa, obedecer prontamente às ordens de Jesus. Então, casal, você está com dificuldade? Como é que Jesus vai ensinar para você como você vai agir? Você vai saber, você vai ter que usar a palavra. Então, por exemplo, foi uma traição? Você tem que perdoar, tem que conversar, tem que dialogar. Foi uma ofensa? Perdoar. Teve uma dificuldade? Compartilhar. E aí a comunicação é muito importante nesse sentido. Então o casal ele tem que obedecer prontamente às ordens, como os serviçais que estavam naquele casamento fizeram. Eles atentaram para que Jesus deu a ordem, peguem as palhas, encham de água, coloquem aqui,
façam assim, façam assado. Então, Jesus, na sua palavra, e especialmente no Novo Testamento, tem a forma do marido agir, da esposa agir. E qual é a doutrina? A doutrina ensina perdoar, a doutrina ensina amar, a doutrina ensina o respeito, a doutrina ensina a misericórdia. É isso aí. E muitas vezes a gente é dado a pegar a vara e descer logo. Não, não é assim. A gente tem que mudar muitas vezes a perspectiva. Obedeça então, prontamente. E a última questão, a sétima, permita a glória de Deus sobre o seu casamento. O texto diz que quando o mestre Sala provou o vinho, ele disse, esse vinho que foi provado, chegou agora, ele é muito melhor do que estava sendo servido aqui. E existia uma coisa lá, que o vinho melhor era servido por último. E aí ele percebeu que, primeiro, né, o vinho melhor era servido primeiro. Então ele percebeu que o Senhor trouxe uma excelência. Queridos, Deus tem uma excelência para a nossa família. Deus tem uma excelência. Então permita que a glória de Deus venha sobre o seu casamento. Irmãos, eu sou casada há quase 20 anos. E uma das coisas que eu acho mais linda é quando o casal é unido. É quando o casal é próximo, que a gente vê que aquele casal se ama, que aquele casal tem comunhão, que aquele casal casou para um potencializar o outro, para um cooperar com o outro, para um ajudar o outro, para um estar ali do lado do... Irmãos, é a coisa mais linda do mundo. Não é o sanguessuga, me dá, eu quero, eu quero. Se o sanguessuga tem duas irmãs, me dá, eu quero, eu quero. Então, quando a esposa entende isso, quando o marido entende isso, é muito importante. Então, assim, permita, então, as pessoas virem até você e falar assim, nossa, o seu casamento é tão bonito. Eu vejo no seu casamento a manifestação da bondade de Deus. Eu vejo no seu casamento a glória de Deus. Aí você vai ficar muito feliz. E mais feliz ainda ficará o Senhor. Então, eu queria pontuar essas coisas e que Deus esteja abençoando os nossos casamentos, em nome de Jesus. Vamos estar, então, em oração, agradecendo ao Senhor pelo que já tivemos nessa noite. Pai, nós queremos te dar graças por essa reflexão que acabamos de trazer para os teus filhos e te pedir, Senhor, que tu abençoes o nosso casamento, que tu abençoes a nossa vivência como marido e mulher, que o nosso casamento seja um casamento bem-sucedido, seja um casamento, Senhor Deus, feliz, e que nós possamos, Senhor Deus, estar diante de Ti e ser diligente, Senhor Deus, em atitudes, atos, para que o nosso casamento, de fato, seja uma bênção. Que, de fato, a esposa seja uma bênção para o marido e o marido assim por diante. Eu oro, Senhor, para que Tu cures a ferida dos relacionamentos. Eu oro para que Tu passes Teu bálsamo de Gileade. Eu oro para que Tu mudes circunstâncias difíceis, transforme. Como o Senhor mudou a água em vinho, mudes também, Senhor Deus, a circunstância desse casamento. Essa esposa que não consegue perdoar, que ela perdoe. Esse marido que é indelicado, grosseiro, que ele seja o homem mais gentil que possa existir. Que seja um homem apaixonado, querido com a sua esposa. Pai, abençoa, porque a família é um projeto que nasceu no teu coração. E nós te pedimos que o Senhor Deus esteja sobre nós. Pai, abençoa agora também um momento de reflexão da palavra, onde nós estaremos meditando um pouco sobre os ensinos que o Senhor Jesus tem para nós, baseado no Sermão da Montanha. Nos dá um coração humilde, um coração ensinável e tratável. Eu te bendigo e eu te dou graças no nome de Jesus. Amém. Pode me dar o celular aqui para interagir? Eu quero, antes de passar a palavra, eu quero
fazer a interação com algumas pessoas. É só esse aqui, bem? Tem muito mais, é porque não mostra, né, depois. Mas dá pra Tempo que você puxar? não consegue ver. Dá pra puxar? Não. Sônia. Ô Sônia, beijão querida. Márcia, Sônia, Márcia, e tem mais outras 12 pessoas assistindo. Kelly. Então, que Deus abençoe. Glória José Pereira. Irmão Zé Pereira. Oi, irmão Zé, um abração. Jusce. Irmã Glória, minha amada, Jusileia, que não está aparecendo aqui, viu, irmãos? Gisele. Irmã Gisele Mota. Irmã Gisele, um grande abraço. Francinha. Na irmã, estou com saudade da irmã. Mauro. Vicente Paulo, meu primo, a sua esposa, a Flaviana. Que Deus esteja abençoando vocês, abençoando a vida de vocês. O irmão Fernando, e também a irmã Lurdinha, que estão junto. Irmã Cida, Deus abençoe a irmã Cida. Mauro, Francine. Irmão Mauro César, Josélia. A casa do irmão Josué, irmã Francine, filhos. Josélia, querida do coração, esposa do irmão Mauro. Essas pessoas, aqui está travando que só. Vanessa, Kelly. Irmã Vanessa, meu beijo, minha linda, que o Senhor te abençoe. Deus Irã, Alexandre, Deus abençoe. Orlando Bezerra. Jusce, a paz, querida. Irmã Rosário, um abraço na irmã. Você está aí com o irmão Josafá? Manda para mim. Fala para ele que eu estou com saudade dele, do irmão Josafá. Tá bom? Orlando Bezerra. Orlando? Bezerra. Orlando, ele é esposo da minha prima, lá de Macaraú. Orlando, Deus abençoe. Deus esteja sobre a sua casa, sobre a Célia. Ricardo. Sobre o filho de vocês. Qual o Ricardo? Ricardo Romeiro. Ricardo Romeiro, tá aqui da irmã Sônia, não é? Irmã Adília, meu beijo para você, Adília. Saudade de você. Romaru, aqui aparece aqui, viu, irmãos? Se tiver alguma falha, os irmãos podem nos ponderar. Então nós vamos agora para a palavra. Vamos agora para a palavra do Senhor. E aí, durante a palavra, se você quiser ponderar alguma coisa, você pode interagir aqui com a gente, tá bom? Que hora da pessoa? Romaru e Eliana dos Santos. Irmã Eliana, irmão Fábio, que Deus visite Amanda. A vida de vocês. Amanda, irmã Eres, Brenda, Sarinha e Sossô. Deus esteja Célia Aragão. É a Célia que eu já mandei, que é casada com Orlando. Muito bem, vamos lá. Vamos que vamos. Quem é do Ceará, vocês não têm noção do frio que está aqui em Brasília. Eu sou mole para frio. Eu tô de meia, de chinelo e meia. Aí eu tenho uma calça aqui bem grossa, que ela é forrada. Eu coloquei essa calça, coloquei essa blusa, coloquei a blusa por baixo. E era para ter colocado o cachecol. Então estamos aí. Mas vale a pena, né? Vale a pena. É uma coisa que nós fazemos com toda alegria. Então vamos lá. Abra a palavra em Mateus capítulo 5. Se você quiser fazer alguma pergunta, que eu não puder responder agora, eu respondo depois a você. Mas seria legal essa interação também, baseada naquilo que a gente vai estar falando. Mateus capítulo 5, nós vamos ler agora 12 versículos. Mateus 5, de 1 ao 12. Tem mais gente aí? Bem. Ok, vamos lá. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus.
Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as trará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são as pessoas quando insultadas, insultam. Vou repetir. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois grande recompensa será guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, eu acredito que vocês devem saber que o berço do cristianismo está no judaísmo. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para você. O cristianismo, ele não está sentado, e eu vou usar a palavra, alicerçado no Islã, no Espiritismo, no Confucionismo, no Budismo, no Hinduísmo, não. Religiões de ordem africana ou nos rituais indígenas, não. O cristianismo, nós os cristãos, estamos galgados no judaísmo, ou seja, a primeira base de sustentação da nossa fé é o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento. E a velha aliança, que foi... Moisés foi o abalizador dessa aliança, onde mostra a forma do culto, onde mostra a forma que Deus queria ser adorado, ser reconhecido, onde mostra as doutrinas da palavra, que só existe um Deus, não tem outra possibilidade de salvação fora de Deus, e etc, etc, etc. Muito bem. Por que eu estou colocando isso? Porque quando nós pegamos a doutrina agora do Novo Testamento, e nós vamos, nesses próximos dias, falar dos ensinos de Jesus, e eu quero dizer para os irmãos que eu lamento muito, eu procurei um texto que eu tenho um antigo meu aqui em casa, na época que eu era seminarista, que é o texto A Mensagem do Sermão da Montanha, de John Stott. Eu vou até ver se eu consigo baixar esse livro. E esse livro, ele é maravilhoso, é um primor livro. Eu queria, na verdade, trabalhar esse livro com vocês. E aí o Dr. Stott, eu tive a oportunidade de ler esse livro algumas vezes, não foi só 2 vezes, eu li mais que isso, porque já ministrei um pouco no Sermão da Montanha. E o Dr. Stott, ele é muito feliz, porque talvez dos teólogos contemporâneos que nós temos, e ele já é falecido, ele faleceu tem uns 4 anos, ele morreu aos 93 anos de idade, ele era inglês, conselheiro da Rainha da Inglaterra, um homem muito sábio, americano, e o Dr. Stott, ele analisa com maestria o Sermão da Montanha. Eu quero juntar isso aí com o pensamento do Russell Shedd, e trazer coisas bem analisadas. Mas o pouco que eu pesquisei, e hoje à tarde, irmãos, foi uma surpresa, porque veio uma amiga minha aqui para casa, a Berenice, quem é da igreja, que é muito antigo da nossa igreja, sabe que é a irmã Berenice, um vaso de Deus, uma grande amiga que eu tenho. Veio minha grande amiga Isete, e elas me fizeram. Eu estava muito atarentada, porque eu tinha ido do mercado eu fui fazer um negócio fora, e quando eu cheguei aqui em casa era 12h15 ainda para cuidar do almoço, e o Diogo estava arrumando o carro, e eu atarentada, e veio uma coisa no meu coração: vai limpar a casa. Eu falei, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, e uma voz: vai limpar a casa. Aí eu coloquei as coisas para fora e fui limpar a casa, e era Deus mesmo. Quando foi por volta de 2 horas quase, a Isete: tô passando aí, amiga, tô passando aí. Eu falei, misericórdia. Isete, ainda nem almocei.
mas elas vieram, foi muito bom, muito agradável, muito tempo que eu não havia. Fiquei muito feliz com a visita da Berê, da Isete. A Isete já é minha amiga, a gente sempre se fala pelo WhatsApp. E aí, eu não tive muito tempo de pensar, porque eu queria o texto do Stott, mas eu estudei um pouquinho, peguei um tempo, estudei, já tinha orado ontem, já tinha orado hoje, orei mais um pouquinho. E eu quero introduzir hoje essa nossa conversa dizendo isso, que o que Jesus vai falar, ele vai falar baseado no Antigo Testamento. Guarda isso. Tudo que Jesus vai falar, ele vai falar baseado no Antigo Testamento. Então é muito importante que nós conheçamos a lei, aí seria Êxodo, o livro de Êxodo, a partir do capítulo 20, vai até o capítulo 30 e alguma coisa, quando vai falar da lei do Senhor, porque Jesus vai traduzir isso aí, e também Provérbios, que era muito, muito conhecido ali entre o povo, muito conhecido. E aí, paralelo a isso, é importante também que você conheça Tiago, a Epístola de Tiago, que está no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus, ele era um mestre. Ele era reconhecidamente um mestre em Israel. Mas ele não era, só era Jesus que era mestre. Tinha outros mestres. Tinha Gamaliel, que era mestre do Sinédrio. Tinha o próprio Caifás, Anás. Os chefes de sinagoga eram mestres. Nicodemos era mestre. Então, você tem uma gama de mestres ali, naquele cenário da Galileia, aquele cenário ali onde Jesus está inserido. E você tem um contingente de pessoas querendo ouvir ensinos. O próprio João Batista, que morreu logo em seguida, ele era primo de Jesus, por parte da sua mãe Maria. O próprio João era mestre, ele não só era profeta, mas ele era reconhecido também como mestre. E aí Jesus, ele vai sentar, todo mestre naquela época, quando ele ia dizer algo de importante, ele se sentava para começar a ensinar. Então Jesus, ele vai se sentar e ele vai ensinar as verdades acerca de quem? Do reino. Observe o versículo de número 1. Depois a gente vai voltar para ler outro versículo. Versículo 1 e 2. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. E os seus discípulos chegaram perto dele. Então, o primeiro grupo que tinha perto de Jesus era um grupo de discípulos. Os seus discípulos, e começou a ensiná-los. Aí nisso foi vindo gente e ficou uma grande aglomeração de pessoas, certo? Mas antes da gente fazer essa análise aqui, eu queria pegar alguns textos, são 3 textos do Antigo Testamento, 4 textos. O primeiro texto, deixa eu deixar marcado aqui, é Deuteronômio, capítulo 33. Deuteronômio é o 5º livro de Moisés. Um livro importante, eu recomendo a leitura para você. Olha o que Deuteronômio 33, 29 vai estar dito. Povo de Israel, como você é feliz. Essa palavra, como você é feliz, como você é bem-aventurado. Israel era o povo peculiar de Deus, era o povo salvo de Deus. Continua. Ele é o seu escudo e espada para dar proteção e vitória a você. Israel e seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia e você tomará posse das suas terras. Amém? Então, Israel era um povo bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer duplamente feliz. Amém? Você é feliz. O Salmo 65, versículo 4. Provai
e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Olha só, feliz o homem que confia no Senhor. Qual é a diferença do povo de Israel para todas as outras nações? Eles confiavam em ídolos, eles confiavam nos seus deuses. Israel confiava no Senhor. E nós também confiamos no Senhor. Observe o Salmo 34, versículo 8. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Olha só, bem-aventurado. Feliz aquela pessoa que foi um dia escolhida. João, capítulo 15, versículo 16, não foi vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designeis, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto possa permanecer. Então você, Israel, foi escolhido, e você também foi escolhido. Qual foi o propósito de nós estarmos diante do Senhor? Observe agora Salmo 84, versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão caminhos aplanados. Bem-aventurado, de novo, feliz, duplamente feliz, bendito o homem que tem a sua força posta em Deus, cuja sua segurança é o Senhor. Você joga a sua fé, a sua segurança no Senhor. Amém? Então é muito importante. Então a gente tem que conhecer um pouco a doutrina do judaísmo para pensar nisso. Porque essa palavra bem-aventurado tem muito a ver com o Antigo Testamento. Tinha muito a ver com as promessas que Deus tinha feito àquele povo. Amém? Então é uma coisa de nós estarmos pensando. Esses livros do Antigo Testamento eram lidos constantemente. Aonde? Nas sinagogas. E mesmo aqueles que não sabiam ler, conheciam de cor essas citações, porque eles tinham a escola. Todo o filho de um bom judeu, ele estudava as escrituras, ele estudava o Antigo Testamento, ele era treinado, capacitado nas escrituras. Então eles aprendiam ouvindo ou lendo. Eles faziam citações longas das Sagradas Escrituras. E aí tem uma coisa importante para nós, porque é uma forma de você aprender a Bíblia, de você ensinar a Bíblia. É importante lembrar que naquele tempo não se tinha acesso a livros assim, como essa Bíblia minha aqui, que foi até me dada pela Isete, ou os livros digital que você tem. Anteontem, eu terminei de ler um livro digital que nós abaixamos. Eu li esse livro rapidamente e aí gostei muito, mas não é como papel. Hoje em dia a tecnologia tem feito muito isso. E naquele tempo era assim. Então o que eles faziam? As famílias iam para a sinagoga e lá eles recitavam as escrituras. Lá eles aprendiam as escrituras. Então eles estavam acostumados. Quando terminavam, vinha o chefe da sinagoga, que era o mestre ali entre eles, e eles ensinavam, eles explicavam, eles interpretavam as escrituras. E eles aprendiam de acordo com, aí eles falavam, de acordo com o livro tal, com tal tradição, citando os versículos bíblicos. Isso é muito importante. E assim eles aprendiam a palavra e memorizavam os textos sagrados. Todo bom judeu guardava textos de memória, sabia a localização dos textos, sabiam muitas coisas. E isso tem que ficar para os nossos dias. E a outra característica, a bem-aventurança é a conexão. Você é bem-aventurado porque você é do Senhor, nos textos que nós lemos.
porque você confia no Senhor, porque você está nos átrios do Senhor, porque você pertence ao Senhor. Então, no Antigo Testamento, a ideia de bem-aventurança decorre do favor que Israel recebeu do Senhor. Foi o Senhor que escolheu Israel. Por que Deus escolheu outro povo? Povo egípcio, povo cananeu, o jabuseu, aqueles povos que estavam lá em Canaã? Não, o Senhor escolheu Israel. A soberania de Deus. Foi a soberania de Deus. Agora, no Novo Testamento, Deus escolhe a todos também. Mas você que sinaliza se você quer ou não. Amém? Então, quando o mestre se assentava para ensinar, e Jesus se assentou, ele ficou numa posição alta, olha a inteligência de Jesus. Ele se assentou num monte, no lugar mais alto. Primeiro vinham seus discípulos, um pouco da multidão. Aí tinha vento. Aí Jesus falava e todos ouviam as palavras de Jesus. E Mateus, volta lá para Mateus. Mateus capítulo 5, ele se assenta na relva e ele se assenta com o propósito de ensinar. E aí ele vai falar de um fato importante que estava acontecendo entre aquele povo. Ele vai mostrar isso. Amém? Vamos lá. O que é ter um coração puro? Tá perto? Aí. Corta para mim, Diego, essa pergunta. Então, Jesus se ensinou, eu estou explicando isso, para ensinar os seus discípulos e aquela multidão. E a multidão começou a ouvir o discurso de Jesus. Só que o discurso de Jesus era o discurso mais diferente de todos os mestres daquela época. Jesus, ele tinha um diferencial. Observe quem era essa multidão. Mateus, capítulo 4, versículo 25. Observe quem era essa multidão que estava ali. Grandes multidões o seguiam. Então, era gente da Galileia, das 10 cidades que Jesus passava, de Jerusalém, da Judéia, das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Olha o tanto de gente que era. Pela narrativa de Mateus, era uma multidão muito grande. Era uma multidão relevante que da Galileia, das 10 cidades, da própria Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam do lado leste do Rio Jordão. Então era um grupo importante de pessoas, uma grande multidão de várias cidades estavam ali para ouvir o discurso de Jesus. Então Jesus, ele viu essa grande multidão e ele achou oportunidade, ocasião para ensiná-los. Na igreja também, você tem oportunidade de ser ensinado. Quando? Agora. No estudo das Escrituras. No culto também. Ou na escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical, eu sou cria de EBD. É muito importante para o ensino sistemático das Escrituras. Há muito tempo, e vamos fazer um contexto social daquele povo, social, político. Há muito tempo que o povo ouvia falar das bem-aventuranças prometidas nas Escrituras. Mas eles estavam vivendo uma situação de opressão e miséria. Então eles estavam sendo oprimidos por Roma e eles viviam uma situação de miséria, de pobreza. Essa multidão aqui tinha pessoas nobres, pessoas de berço? Tinha, mas tinha pessoas do povo, a maioria das pessoas eram pessoas do povo, pessoas simples. Amém? A fama de Jesus havia criado uma expectativa na multidão. E quando Jesus falou sobre a bem-aventurança, materializou-se a esperança nos seus ouvintes, porque eles se lembraram do que aprenderam nas sinagogas. Jesus é muito inteligente. Ele vai falar assim, olha, vocês são felizes. Jesus vai fazer um discurso para uma multidão
sem esperança, por multidão sem perspectiva. E a primeira coisa que Jesus insere na multidão é a esperança. Você pode dizer um amém? Você pode dizer um glória a Deus? Olha como Jesus, ele era sábio. Então ele falava assim, vocês são felizes, vocês são abençoados, porque vocês são pobres. Mas aí a gente vai explicar que pobreza é essa. É igual a irmã que perguntou, e o irmão, não sei, sobre a pureza de coração, que nós vamos falar mais adiante. Então, a fama de Jesus se espalhou e ele vai trazer, vai materializar agora a esperança aos seus ouvintes. Querido, Jesus é a própria esperança. Você pode dizer amém? Jesus é a própria esperança. Ele é aquele Messias que eles aguardavam. Só que os olhos estavam cegos, ouvidos tapados, sem entendimento para entender isso. Amém? Então ele estava falando, anos após anos, os pais anunciavam aos filhos numa época de alegria plena, mas não tinham experimentado a alegria prometida ainda. Eles estavam esperando. Aí Jesus vai lançar a esperança sobre a vida deles. O Sermão do Monte, então, inicia com mensagem de alegria a um povo oprimido por Roma, oprimido pelo poder religioso, oprimido pelo sistema econômico iníquo. Havia uma opressão sobre o povo. E também o povo estava desesperançado. E aí Jesus vai lançar um olhar sobre essas pessoas. Jesus apresenta, olha só, uma viva esperança. Uma viva esperança para aquelas pessoas. O povo esperava refrigério e segurança nessa vida. Esperava um Messias que libertasse daquela escravidão política, daquela situação que eles estavam vivendo. E aquela região ali da Judéia, da Galiléia, era uma região de muitos conflitos. Roma investiu pesadamente em grupos, em companhias de soldados ali naquela região, porque era uma região de muitos conflitos, até como hoje em dia o é, infelizmente. Então, vamos lá. Eles esperavam o Messias que os libertasse dessa política, dessa opressão, daquela situação que eles estavam vivendo. Qual é a mensagem que Jesus transmitiu ao povo do Sermão do Monte? Sobre que alegria Jesus falou, que esperança foi transmitida, a alegria prometida dependia do cumprimento de normas. Normas, pastora? Que normas? Exatamente isso. Jesus vai pegar agora e ele vai ensinar os detalhes do seu ensinamento. E quando ele começa, eu quero que você tenha o coração aberto, mente aberta, para você começar a entender algumas verdades. Por isso que eu preciso resgatar o livro do Dr. Stott, porque a explicação que eu vou dar para você é uma explicação que Stott dá. Depois eu vou checar com o Russell Shedd também. Vou pegar uns 4 comentaristas bons aí e vou observar, porque os autores que eu pesquisei, quando eu li esse texto, estava no seminário, como eu falei anteriormente para vocês, meus olhos se abriram. Falei, gente, o que é isso aqui? Nunca meu pastor falou isso aqui para mim. E meus olhos se encheram de alegria. Então vamos lá, observe o versículo de número 3. Vamos lá. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deixa eu fazer só dar um retrocessozinho, dar uma explicadinha aqui para vocês. Jesus ele vai falar dessa esperança e ele vai introduzir um tema muito importante que o judeu esperava: a presença do reino. Eles queriam a instalação do reino de Deus.
Só que na cabeça do judeu, o reino de Deus era um reino físico, bélico, certo? Visível. E Jesus ele vai falar de um reino espiritual. Jesus vai falar de valores, não é coisas de espaço, mas valores que deveriam ocupar o nosso coração. Verdades que deveriam ser o foco do nosso coração. E aí Jesus vai dizer: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Muito bem. Para você ser cidadão do reino de Deus, você tem que saber primeiro de uma coisa. Você é pobre. Você é pobre espiritualmente. Eu sou pobre espiritualmente. Nós não temos nada para dar para Deus. Ah, pastora, eu dou meu dízimo. Nós não temos nada para dar para Deus. Temos nada. Você pode dar ouro, prata, terrenos. Pode. Não é nada para Deus. Deus não se compra com essas coisas. Então, bem-aventurado os pobres. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Quando eu chego diante de Deus, eu sei que eu sou pobre, eu sei que eu não tenho nada, eu sei que eu não sou nada. Para você ser cidadão do reino de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que você é pobre, você não é possuidor de nada. Por isso que tem que se quebrar dentro de nós o orgulho, a vanglória, tem que se quebrar dentro de nós a soberba. Nós somos pobres, nós somos carentes, nós temos uma pobreza espiritual. E ele se fez pobre para nos enriquecer. Louvado seja o nome do Senhor. Você é pobre. O pecado te faz pobre. O pecado tira a imagem de Deus de você. O pecado te afasta de Deus. Miserável você é, miserável eu sou. Quem te livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos pobres. Pobres. Nós não podemos nos achegar a Deus. E Jesus vai dizer, para você ter acesso ao reino, você tem que entender que você é pobre. E aí Jesus está falando para uma multidão de pessoas despossuídas. Essa mensagem vai ser entendida. O reino de Deus, então, é para os pobres. Sim, mas eu quero frisar que Jesus está falando a perspectiva espiritual. Nós não temos obras para apresentarmos a Deus. As nossas obras de justiça, conforme diz a narrativa do profeta Isaías, capítulo 59, são como trapos de imundícia. As nossas boas obras são como trapos de imundícia. Então você tem que chegar diante de Deus pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo que você seja limpo. Quando Adão pecou, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Adão se viu nu. Ele se viu nu. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele viu que estava nu, cozeu as folhas de figueira, se cobriu para esconder sua nudez, para esconder sua vergonha, a pobreza dele. Ele se viu e se escondeu, teve medo. A primeira coisa que o Senhor fez, o que foi, meu irmão? Ele matou o animal, tirou a pele do animal e cobriu Adão. Já era um sinal que nós não teríamos obra. Alguém teria que ser morto para cobrir a minha vergonha, para cobrir a minha nudez, para cobrir o meu pecado, para cobrir a maldade do meu coração. Isso é pobreza. Quando falo dessa pobreza, nós temos que ter entendimento.
Então Jesus, ele está olhando para isso, de nós temos a compreensão, eu sou pobre, eu sou uma pessoa pobre, eu não posso fazer nada. O que é um pobre, irmãos? A pessoa que é pobre, ela é limitada financeiramente, ela é contingenciada pela sua renda, pelo local que ela mora, ela não pode fazer de tudo. Não, eu estou aqui hoje, Dona Teira, eu vou estar lá no Oriente. Não, ela não pode, ela não tem recurso, ela tem limitações. É isso que Jesus está dizendo. Então ele estava rodeado de pessoas pobres daquelas cidades. E sua mensagem foi essa: bem-aventurados são vocês que são pobres, que reconhecem a pobreza espiritual de vocês. E eu estou aqui para anunciar: o reino de Deus pertence a essas pessoas que reconhecem que não são nada, que bate no peito, como aquele cobrador de impostos, lá de Lucas capítulo 18. E batia o fariseu, o publicano batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. A Bíblia diz, e o fariseu: ai, eu jejuo, ai, eu faço isso, ai, eu faço aquilo. Jesus disse: qual que foi que voltou justificado para casa? O que era pobre de espírito. Irmão, será que nós já entendemos isso? O primeiro passo, irmãos, para minha conversão é reconhecer a minha miséria espiritual. Guardou? Miséria espiritual. Eu não tenho nada para apresentar ao Senhor. Eu não tenho nada. Não temos obras, irmãos. Não temos nada, meus irmãos. Ele pagou o preço por nós. Dr. Stott analisa esse texto dessa forma. Eu aceito o Evangelho nessa perspectiva. Primeira coisa, para você ser cidadão do reino de Deus, reconhecer a sua pobreza espiritual, a sua limitação. Você precisa de Deus. Você precisa do amor de Deus. Eu preciso desse amor. E é algo de nós estarmos pensando em alguém que analisa, olha para dentro de si. Por isso que sempre eu falo, olhe para dentro de você. Olhe para a sua limitação. Quando eu faço isso, eu estou olhando para a minha miséria. Lá no Salmo 51, Davi orou quando ele confessa o pecado, depois da visita do profeta Natan, ele fala assim, não é esse texto não, miserável que sou, isso é Paulo. Davi fala assim, que em pecado lhe concebeu sua mãe. Ele reconhece que era um pecador. Ele reconhece que não conseguia vencer o pecado. Por mais que eu me esforce, você se esforce, nós não conseguimos. Precisamos dessa graça, somos pobres. Pobres diante de Deus. Pobres na presença do Senhor. Essa é a primeira coisa da mensagem do Evangelho. Eu sou pobre espiritualmente. Eu não posso fazer nada. Ele já fez por mim. Você vai ser alguém por causa de Jesus. É a graça dele, aleluia. É o amor dele, é a bondade dele. Amém. E aí, onde fica esse reino? Esse reino é um espaço geográfico? É uma região? Não. Esse reino são valores, são verdades, são palavras que eu as sigo, eu as tenho como algo importante na minha vida. Amém? Então é uma coisa de nós estarmos aqui pensando. Onde fica esse reino? O que é o reino de Deus? São os valores eternos de Deus introjetados em mim, postos em mim. Para responder essas perguntas, devo observar a mensagem que foi anunciada desde o nascimento. Olha só,
Mateus 4, 7. E naqueles dias apareceu João, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A citação está errada. É Mateus 3, 1 e 2. João vai anunciar, ele vai pregar a mensagem do reino. E a primeira coisa para você entender o reino é o arrependimento. Para você entrar no reino de Deus, eu não tenho nada. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me converter. Por isso, não pense você que você é alguma coisa. Nós não somos nada, meu querido. Somos pobres de espírito. Pobreza espiritual. Limitação. Precisamos de um Deus que é ilimitado em poder, graça e misericórdia. O outro texto, agora que é Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Primeiro passo para você acessar o reino é o arrependimento. É a mudança de mente, a mudança de coração. Eu não posso dizer que eu sou cidadã do reino de Deus e eu continuo sendo uma pessoa violenta com a minha esposa, grosseira com as pessoas, desonesta, falando mentiras. Não, isso está errado. Isso tem que mudar. Fazendo ilicitudes. Não, isso não está certo. Agora o outro texto. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3:3. Quando Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele não estava denunciando a moral do povo, ele não estava apregoando um reino humano. João 18:36. Também não estava em busca de uma melhoria na condição socioeconômica do povo. Antes, Jesus estava se apresentando ao povo por parábolas. Ele estava falando dos valores introjetados do reino de Deus na vida do participante, na vida do discípulo, na vida do seguidor. Com sua mensagem, Jesus expôs ao povo que ele é o acesso ao reino dos céus. E todos os que reconhecem que eram pobres de espírito seriam bem-aventurados. Eu só posso ser abençoado, feliz, se eu reconheço a minha pobreza espiritual, a minha limitação espiritual. Você pode dizer um amém onde você está? Precisamos reconhecer isso em nossa vida. Humilhar-nos perante a potente mão do Senhor, e Ele, no seu tempo, exaltará a cada um de vocês. Ele vai exaltar a cada um de nós. Então, é a nossa condição espiritual de precariedade. Então, se eu tenho o reino de Deus foi introjetado em mim, eu vou reconhecer essas coisas. Precisavam reconhecer que eram necessitados espiritualmente. Necessitados de quê? Do perdão, da graça. Precisavam de Deus. Eu já vi gente dizer: não, Deus que precisa de mim. Não, de forma alguma. Nós que precisamos do Senhor. Eu que sou pobre espiritualmente. Então, quando a pessoa reconhece a sua pobreza, a sua limitação, a sua precariedade, para Jesus, essa pessoa é bem-aventurada. Então, é algo de nós estarmos pensando. É algo de nós estarmos aqui refletindo. Jesus, ele é o pão vivo que desceu dos céus. Enquanto buscavam o reino, Jesus estava abrindo a porta do reino dos céus a essas pessoas. Aqui, irmãos, há
como é que eu posso dizer? A teologia da libertação, ela diz que esses pobres são os pobres mesmos, pobres em questão material. Para nós não, é nossa perspectiva. Não é nessa perspectiva material, é a pobreza espiritual, a limitação, a minha precariedade para me apresentar a Deus. Eu deveria reconhecer, o povo eleito de Deus se coloca diante de Deus dessa forma, quebrando dessa sorte o orgulho, quebrando a soberba, quebrando a altivez. Amém? Olha, e a gente tem que estar pensando, a relutância em aceitar a condição de necessitados espiritualmente persistiu até entre os discípulos que criam em Jesus. Responderam os judeus que criam nele: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos, porque eles estavam olhando noutra perspectiva. Nosso pai é Abraão, ele é herdeiro da promessa, se ele foi, nós também somos. Eles acreditavam estar abastados espiritualmente por serem descendentes de Abraão, ao autoproclamarem como filhos de Abraão. Os judeus estavam conscientes que eram filhos de Deus, lá em João 8,41. Ser filho de Abraão para eles era o mesmo que ter filiação divina. Nós somos filhos de Abraão, então nós somos filhos de Deus também. Era isso que eles estavam dizendo. Por isso João Batista disse que as pedras Deus poderia fazer filhos. Em razão dessa crença, os judeus não admitiam que eram escravos de ninguém. Uma vez que admitissem que era escravo, era o mesmo que admitir que alguém havia sido conquistado, o próprio Deus. Não admitiu isso. Então, por isso que eles não entendem a mensagem de Jesus. Bendito aqueles que entendem. Primeira coisa, para eu entrar no reino dos céus, para você entrar e ter acesso ao reino dos céus e participar do reino dos céus, reconhecer a minha pobreza espiritual, a minha precariedade, a minha limitação. Precisamos reconhecer. Precisamos entender essa verdade da palavra do Senhor. Irmãos, são 9h10. Semana que vem eu vou seguir, aí eu vou responder. Deixa eu ver aqui o que meu marido preparou. São pessoas? Eu já saudei. Irmão João Marcos, João Carlos, não sei que eu cismejam que você é João Marcos, porque na Bíblia fala de João Marcos. Aí eu cismei que você é João Marcos, mas você é João Carlos. Irmã Cida, já mandei um abraço. Josi, dá um abraço no William e nas meninas. Eunice, Deus abençoe, Eunice. Irmã Deusa, um beijo, meu anjo, que saudade de você. E a Dília já mandei. E aí essa pessoa que perguntou o que é ter um coração puro, eu vou responder, tá? Não se preocupe não. Pode mandar, a gente vai dentro do texto das bem-aventuranças, nós estaremos estudando. A minha oração é que você seja abençoado como eu sou com as escrituras. Que Deus abra os segredos do seu coração para que nós entendamos os segredos da sua palavra. E nós vamos falar na perspectiva de Jesus, tá bom? Vamos pegar autores bons aí e vamos trabalhar um texto com mais profundidade espiritual. Irmãos, nós queremos passar os avisos. Domingo às 18h30 nós temos o nosso culto online, que é transmitido lá da igreja. Nós queremos convidar você para estar conosco. Não só você estar, mas convide alguém, se você gosta de estar conosco no culto, de participar. Nós teremos uma alegria de estar com vocês, de estar meditando. Se você até quiser ir, ficar num espaço assim separado, você é bem-vindo. O culto começa às 18h30. O Ministério do Louvor tem apoiado, tem sido muito bom. E a gente quer lamentar aqui, irmãos, as mortes pelo Covid-19. Infelizmente, o Brasil já tem 18.859 pessoas que tombaram diante desse vírus terrível. Nossa, que lamento sincero
profundo. Eu tenho orado, Deus sabe, por essa situação. E eu quero que você também ore para que o Senhor Deus tenha misericórdia, para que essa vacina que está sendo testada lá nos Estados Unidos seja o mais rapidamente possível a solução. E também está sendo feito um teste lá em Londres. Tem 3 locais. Ontem o irmão André me disse que são 11 vacinas, 12 vacinas que eles estão testando. Nós vamos pedir que Deus acelere isso, que tenha mais feito com todo o cuidado. Então, é uma situação muito séria, irmãos, muito séria. Vamos orar por essas famílias. Aí, acrescido a isso, eu quero pedir oração a favor da minha cunhada, Aline Oliveira. Ela é técnico de enfermagem no Hospital Regional de Ceilândia. Ela está com Covid-19. A Aline é irmã do Diogo, é a irmã mais velha do Diogo. O Diogo ligou, a gente ficou preocupado. Nós temos orado, temos colocado ela diante do Senhor. Ela é uma mulher de Deus. Então, ela está contaminada, está sendo medicada. O marido dela está contaminado, o Fagner, e o pequeno Enzo e o pequeno Miguel, que são filhos dos 2. Então, que vocês orem pela vida dessa família. E também peço oração em favor da Vera, esposa do pastor Márcio, que está internada também com essa doença. E eu tenho me preocupado muito. Ontem eu conversei com a Sônia sobre a situação da Vera. Não quero aqui dizer para os irmãos, para não deixar ninguém assim, mas orem pela Vera, orem para que o seu Deus tenha misericórdia. Ela é uma pessoa muito importante, irmãos. Ela é esposa de pastor, ela é uma mulher operosa na obra, uma mulher de Deus, irmãos, uma pessoa excelente. E vamos estar orando por ela. E se você tem, durante o culto, eu queria pedir aos irmãos para mandar as demandas de oração, né, Diogo? Você pode, durante o culto, escrever as demandas de oração, o Diogo vai colocar aqui, e nós estaremos orando aqui. Mas nesse instante nós vamos juntar os nossos pensamentos na presença do Senhor, e nós vamos estar orando ao Senhor. Se você puder, curve sua fronte e vamos interceder nesse instante, pedindo para o Senhor Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, que Tu abençoes a nossa nação, que Tu tenhas misericórdia do nosso povo, que Tu vá de encontro às autoridades do Poder Executivo, na pessoa do presidente, dos governadores, dos prefeitos, que Tu encontres o Poder Judiciário no Supremo Tribunal, nos tribunais federais, tribunais regionais e tribunais de base. Que Tu encontres também, Senhor Deus, o Legislativo na esfera do Congresso local e as câmaras municipais. Eu te peço, Senhor, que Tu tenhas misericórdia daqueles que estão revestidos de autoridade e que Tu, Senhor Deus, esteja trazendo um consenso para cuidar do nosso povo. Meu Deus, tenhas misericórdia, já são quase 19 mil vidas que tombaram ante esse coronavírus, Senhor Deus. Que Tu, Senhor Deus, olhe para as famílias que têm sofrido com essas perdas, que muitas vezes gera revolta, gera tristeza, Senhor Deus, que Tu consoles, que Tu olhes para essa situação, que Tu olhes para a nossa nação, tenhas misericórdia, Senhor. Nós temos ouvido prognósticos aí dos estudiosos, Senhor Deus, e não são bons prognósticos, e nós queremos pedir, Senhor Deus, que Tu não permitas uma tragédia tão grande em nosso país. Senhor, intercedemos, levantamos mãos santas, mãos sem ira, sem contenda, sem pecado, e pedimos, ó Deus, que Tu, Senhor, intervenha, que Tu trabalhes, Senhor Deus, que Tu, Senhor Deus, esteja agindo, Senhor Deus. Deus, que Tu hajas com poder, com graça e misericórdia. Olha para a nossa igreja, olha para todas as famílias da nossa igreja, aqueles irmãos que estão agora te orando, Senhor Deus, que estão se colocando diante de Ti. Pai, que Tu os ajude, que Tu os abençoe, que Tu alegres o coração, que Tu não permitas uma tristeza, Senhor Deus, sepulcral, mas que Tu traga saúde, Senhor Deus, espiritual, mental,
física para o teu povo, que tu abençoes a cada família, que tu vás de encontro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ah, Deus, a vida, Senhor Deus, da minha cunhada, Senhor Deus, ao Fagner, ao Enzo e ao Miguel, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, de quarentena em função do Covid-19. Não permita, Senhor Deus, nenhum contágio grave, mas que logo eles se recuperem, que tu estendas as tuas mãos, Senhor Deus, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, a favor da tua filha, acampa os teus anjos. Eu não só te peço, Senhor Deus, que tu olhes para ela, mas todos aqueles que estão internados, todos aqueles que já estão entubados, todos aqueles que já têm um diagnóstico difícil, ó Deus, tenhas misericórdia. Nós não podemos só orar pela nossa família, mas nós temos que ser intercessores nesse tempo. Vá de encontro, Senhor Deus, à necessidade da tua filha, Senhor Deus, a pequena Alice, Senhor Deus, que está com luxação na sua clavícula. Deus, vai de encontro a Alice, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus, sobre a sua vida, Senhor Deus, e restaura, e repreende a dor, e repreende o mal-estar. Ó, Senhor Deus, abençoa a nossa vida. Tenhas misericórdia de nós. Que esse tempo seja um tempo de fortalecimento, seja um tempo, Senhor Deus, de dependência de Ti. Abençoa minha família, minha casa, mim, meu marido e meus filhos. Abençoa todos, Senhor Deus. E no mais, irmãos, que o Senhor esteja sobre vós, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e vos proteja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigada a todos. Que Deus